boas-vindas aí a todos vocês, a todos que estão presentes aqui conosco. Mais um encontro, né, do Axis às 10, em que a gente tem a oportunidade de trazer mais um tema dentro dessa discussão, de diversos temas que a gente tem em relação a essa pandemia. A gente tenta trazer de uma forma mais traduzida, mais simplificada, né, esse rigor que é, esse emaranhado que é a legislação no nosso país. E aí a gente vai ter conosco hoje a presença de dois profissionais aí que, além de advogados, são também contadores e conhecem muito bem aí a prática do nosso dia a dia de trabalhar com as instituições sem fins lucrativos, né, lidam aí no operacional, né? Então, a gente tem hoje conosco a presença aí do contador e advogado José Mário e da contadora e advogada também, a Cláudia, os dois aí que estão conosco na Laboro. Antes da gente passar a palavra para o Zé Mário e para a Cláudia, eu gostaria de colocar aqui para os senhores, só para exibir o que a gente vai ter aqui na próxima semana. A gente vai ter um encontro, um Axis às 10 um pouco diferente na próxima semana, em que a gente vai ter a oportunidade de apresentar um trabalho, né, do professor e doutor Sebastião Venâncio, que é também um dos sócios e diretores aí do Axis Instituto. Ele aproveitou bem o tempo da pandemia e escreveu para a gente esse livro que condensa um pouco toda essa experiência dele, do Axis, aí, de mais de 20 anos trabalhando com congregações religiosas, tratando especificamente da perda de alunos nas escolas católicas, né? É um tema muito atual, né? Um tema muito pertinente dentro dessa nossa realidade, desse nosso contexto, em que a gente também não pode concentrar todos os problemas advindos aí da pandemia, né? Não é tudo Covid-19, né? E o livro do professor Sebastião não trata dessas questões, trata desse dia a dia da escola católica. A gente tem aí um universo brasileiro de cerca de 9 milhões de alunos nas escolas privadas de uma forma geral, sendo que a gente tem um histórico aí, nos últimos 30 anos, de mais de 200 colégios católicos que encerraram as suas atividades, né? Então, esse grupo, essa discussão, todo esse trabalho, e todo o trabalho do Axis, do Grupo Axis, das empresas que compõem o Grupo Axis e com a Laboro, é neste compromisso com as escolas católicas, né? A gente manter as atividades funcionando, a gente manter as escolas em atuação, especificamente falando de escola, porque eu estou me referindo aqui ao livro, né? Mas as obras confessionais católicas de uma forma geral. E o Sebastião aborda nesse livro diversos aspectos ligados. É claro que alguns fatores de encerramento de atividades de colégio há escolas católicas, mas ele aborda também essas questões ligadas ao anacronismo das escolas, né? Uma necessidade de atualização das escolas, uma fragilização da identidade, um sentimento de menos-valia, em alguns casos, dos próprios religiosos, né? Às vezes uma estagnação pessoal, ou seja, há toda uma abordagem, há todo um contexto, e aí a gente busca, dentro desse contexto, algumas variáveis, né, que podem explicar esse trabalho e algumas pistas também para a gente poder evitar esse tipo de situação. Então, na próxima semana, o Sebastião vai estar discutindo conosco, vai estar fazendo um pré-lançamento, né, para este grupo. É um grupo mais restrito, é um grupo limitado, então, para este caso, é necessário uma pré-inscrição, porque depois a gente vai fazer, sim, um lançamento nacional, um lançamento diferente. O livro ele vai ser disponibilizado de uma forma física e também a forma eletrônica. Primeiramente eletrônica e depois a gente disponibiliza aí numa forma física. Então, convido a todos na próxima semana, na próxima quinta-feira, no Axis às 10, aqueles que se interessarem aí, estamos à disposição, estamos fazendo essa pré-inscrição. Já de antemão passo a palavra, então, para o professor aí, José Mário, para a Cláudia, para que eles possam abordar para nós o tema ligado ao dia de hoje, das questões aí, dessas mudanças na legislação trabalhista, né? A nossa dinâmica é a mesma,
eles farão uma exposição de 35, 40 minutos, e ao final a gente reserva os minutos finais, os 20 minutos finais, para as perguntas e para os questionamentos, que já podem ser antecipados aí pelo chat. Muito obrigado a todos. José Mário, Cláudia, com vocês, né? Desde já agradeço aí a colaboração conosco. Bom trabalho aí, a gente está às ordens. Bom dia a todos. Nós vamos tratar de uma matéria que vem sendo discutida já há alguns meses, e como é uma matéria muito maçante, né, assim, penosa, né, que é essa legislação trabalhista, nós vamos tentar fazer uma abordagem diferente, um pouco mais leve, e tentar trazer mais clareza para os senhores dessas normas todas aí que vieram sendo tratadas, né, sendo tratadas durante esses meses, né? Nós começamos aqui como... Bom dia a todos. O Márcio, você me dá o compartilhamento de tela, né? Ok para todos? Certinho, Damar. Então, nós vamos tratar aí da aplicação prática, né, dessas mudanças da lei trabalhista durante este período aí, desses 5 meses que nós viemos, né, vivendo essa pandemia, né? Então, a gente começa aqui falando, era uma vez, né? Era uma vez em que nós tínhamos uma maior segurança jurídica quando a gente ia fazer uma consulta a uma norma trabalhista, né? Que a partir da edição dessa lei em fevereiro, nós passamos a ter muita insegurança, né? Foram editadas muitas normas, aonde foi tratada muita inconstitucionalidade dessas normas. Então, trouxeram para nós, que somos os operadores do direito, muita insegurança jurídica, né? E aí nós vamos tratar, a partir, né, dessa lei 3.979, que nós não poderíamos deixar de falar dela, porque foi ali que tudo começou, né? Que é uma lei de emergência de saúde pública. Essa lei, ela trouxe medidas para o enfrentamento da emergência da saúde pública, e ela trouxe também as diretrizes para as providências a serem tomadas em decorrência do coronavírus. Então, a partir dali, nasceu toda essa norma, né, que circula em torno dessa pandemia, né? E qual que é o principal objetivo dessa norma, dessa lei 3.979? É a proteção da coletividade. Então, a partir do momento que a gente vê, assim, uma medida sendo tomada, ela nos remete a essa norma. Essa norma, ela delegou às autoridades competentes a adotar algumas medidas, que são medidas que nós conhecemos bem, que é o isolamento, né, que é a separação de pessoas, o distanciamento entre as pessoas, a quarentena, que é a restrição de atividades. Ela também, fala também em relação ao uso de máscara, aqueles profissionais que são extremamente importantes para o tratamento da nossa saúde, que são os enfermeiros, né, sobre a atividade desses profissionais, que são os enfermeiros, os médicos, fisioterapeutas, os policiais, civis, militares. Então, ali, ela fala de toda essa base, né, toda essa diretriz que para ser tratado para a pandemia, né? E nessa lei, como
muitas outras, ela traz algumas omissões. E nela não se fala quando que ficou, qual período que seria utilizado aí para o reconhecimento do estado de calamidade pública. Então, o governo ele teve essa necessidade de editar esse decreto legislativo número 6, que trata justamente do reconhecimento do estado de calamidade pública, que foi lá do período do mês de março, né, 20 de março, a 31 de dezembro de 2020. Então, este período, este decreto, ele trata como um período de calamidade pública. Nós vamos tratar aqui, né, no nosso encontro, assim, neste período, foram editadas muitas normas, mas o nosso período o nosso tempo aqui é um tempo curto, então nós vamos tratar primordialmente de apenas 3 diplomas. Eu vou falar um pouco mais rápido, né, de maneira um pouco mais geral desses 3 diplomas, mas depois o doutor José Mário ele vai tratar mais assim de uma forma mais aprofundada de todos eles, né? Então, a partir daí, decretada a calamidade pública, o governo ele teve necessidade de editar normas para o tratamento dessa parte, né, da esfera trabalhista, né? Uma das normas editadas, a princípio, foi a MP 927. A MP 927, ela é uma medida provisória que tem um prazo já pré-determinado, né? Os seus efeitos jurídicos, ele tem um período que ele pode ser, né, utilizado ali no mundo jurídico, né? Ele tem um período certo para isso. E esse efeito, ele iniciou em 22 de março de 2020 e finalizou em 19 de julho de 2020. Essa MP, ela veio tratando de vários institutos que nós já utilizávamos antes, mas de uma forma mais rígida. Então, ele veio desburocratizar essa parte trabalhista, né? Mas e ele veio desburocratizar com qual finalidade? Garantir a manutenção de emprego e renda, né? E isso, assim, tanto visando a parte do empregador quanto a parte do empregado, né? Para que essas partes não sofressem tantas perdas, né? Então, ele trouxe ali várias alterações, como a possibilidade de antecipação de férias, feriados, o teletrabalho, né, uma forma menos burocrática, né, o tratamento desses institutos aí, banco de horas. Então, ele trouxe isso tudo em sua edição, né, para ser tratado aí de uma forma menos burocrática, né? Ok. Não. Tá. E também nós tivemos, e a MP, então, ela teve o seu prazo de validade. Tudo que foi utilizado dentro do prazo de validade, né, dessa MP, mesmo que se estenda do dia 19 de julho, que foi o último dia dela, o efeito jurídico ele vai ser gerado normalmente a partir desse prazo. Por exemplo, iniciou-se um teletrabalho no dia 17 de julho. O teletrabalho ele vai ultrapassar esse período de 19 de julho, ele vai ultrapassar essa data e o efeito jurídico ele vai continuar existindo da medida provisória. O que não pode acontecer é o empregador utilizar um desses institutos aqui, o banco de horas, por exemplo, depois do dia 19.
Aí depois do dia 19 de julho, nós vamos nos remeter, nós vamos já aplicar aquela norma utilizada na CLT, não mais aquela utilizada na MP 927. E aí, também nós temos a MP 936, que ela também foi editada agora em 2020, né? Só que essa MP, diferentemente da 927, ela foi convertida em lei. E ela foi convertida em lei com esse mesmo intuito, né? De manutenção do emprego e da renda. E ela tratou da mesma matéria que a MP tratava. Só que, como eu até falei um pouco antes, as normas, elas vêm com omissões. E essa Lei 14.020, a principal omissão dela foi a data, os prazos. Ela não trouxe em seu texto os prazos que esses institutos eles poderiam ser aplicados. Então, houve a necessidade de ser editado um decreto, que é o Decreto 10.422, em 13 de julho de 2020, que ele trata dos prazos daqueles institutos lá da Lei 14.020, que foi a prorrogação dos prazos, né? Que os prazos para redução de jornada e da suspensão temporária do contrato de trabalho. Bom, dando prosseguimento ao que a Cláudia falou, desse emaranhado jurídico, só uma ligeira passagem aqui pelo que nós percorremos, né, a partir do dia 1º de abril, com a edição da primeira medida provisória. Olha como foi árduo, né, a tarefa e o caminho percorrido. E nesse espaço de tempo, né, eu gostaria de frisar aqui, nós tivemos a oportunidade, né, o Axis, nós aqui da Labora, nós tivemos a oportunidade de estreitar mais ainda, né, os laços de enfrentamento das questões apresentadas, né, junto com todos os senhores aí. Olha o emaranhado, de uma forma rápida, né, não vamos falar de lei aqui não, vamos só citar para a gente relembrar, né, o que nós percorremos aí. Em 11 dias, lá no mês de março, foram editadas 7 medidas provisórias. Eles deram uma, né, como no popular, deram uma chacoalhada na legislação, tirou todo mundo da zona de conforto, teve que apresentar uma série de novas medidas para permitir, é preciso ter emprego, é preciso ter saúde, é preciso ter empresa para bancar tudo isso. E não teve como, né, atingir esse objetivo aí, eu não sei se bem ou mal atingido, se não passando por toda essa parafernália legal. Foram inúmeras portarias, né, tivemos portarias conjuntas na área de saúde, na área de trabalho, na área social, o Ministério Público, muito atuante. Tivemos notas do Ministério Público e do Ministério Público do Trabalho. Tivemos pronunciamentos dos PROCONs, do SENACOM. É bom a gente observar que isso vai aqui é uma opinião pessoal, não é uma opinião corporativa, não. Eu fico imaginando como é que determinados PROCONs, eles estalam o dedo e falam assim, 30% é um percentual que resolve o problema do mundo. Eu gostaria de conhecer essa planilha deles, mas como eu disse, é uma dúvida pessoal. Então, nós tivemos pessoas tentando ajudar em todas as esferas, né, e às vezes algum esforço para ajudar ele acabou não contribuindo tanto. Nós tivemos, por exemplo, uma ação direta de inconstitucionalidade, né, um partido político querendo que a medida provisória simplesmente não existisse. Aí a gente se pergunta, como é que nós enfrentaríamos então essa situação? Hoje é fácil a gente falar, né? Hoje a gente vê que as medidas tomadas, pelo menos na área trabalhista, eu acho que elas contribuíram de alguma forma para a manutenção do emprego e renda. Eu acho que elas cumpriram o seu propósito. Se integralmente ou não, nós ainda temos que continuar avaliando. Tivemos leis estaduais também versando sobre desconto de mensalidade. Nós temos exemplo, né, assim, que eu conheço, na Bahia, tem lei que botou mensalidade escolar, 30% de desconto para todo mundo, independente da planilha de cada um. Passamos aí em algumas entidades por investigações preliminares do Ministério Público,
tivemos decretos municipais, ou seja, tivemos toda a sorte de opiniões, de legislação para tentar contornar essa situação. Mas, enfim, né, sobrevivemos. A que custo? Eu ainda não sei mensurar esse custo aí. Acho que tem mais coisa por vir. Estávamos conversando um pouquinho antes, né, de entrarmos aqui no ar, falando com o Márcio que nas reportagens de hoje, analistas do sistema financeiro estão dizendo que a inadimplência ela vai bater lá no teto no final do ano, que, né, o calote vai aumentar, que a procura por empréstimo está começando a acontecer agora, principalmente para as pessoas físicas. Então, esse custo aí, eu acho que nós não temos como mensurá-lo ainda integralmente. Eu falei só que custo, mas será que teve benefício? Certamente, né, houve benefício, sim. Também hoje, numa reportagem do Ministério da Economia, tem um número lá interessante. Só no período da pandemia, foram 65 milhões de atendimentos virtuais, ou seja, 65 milhões de pessoas, né, que deixaram de ir a um órgão público para fazer alguma tratativa com o poder público. Então, acho que isso aí nós podemos chamar de benefício, né, que é expressivo. 65 milhões de atendimentos virtuais. Houve atendimento presencial, sim, mas 65 milhões deixaram de ir até lá. Então, acho que a gente pode botar na conta do benefício isso aí. O custo nós vamos continuar medindo. Bom, para entrar efetivamente no nosso assunto, a perda da validade da medida provisória 927. Como a Cláudia adiantou agora há pouco, é um ato do presidente em situações específicas de relevância e urgência, reforçando, né, o que está grifado aí na tela, o que você praticou durante a medida provisória, você adotou exatamente o que estava escrito no texto legal, continua valendo da mesma forma, mesmo agora depois que a medida provisória caducou. A medida provisória 927, né, essa que caducou, esse caducou é o termo utilizado para que não vale mais, né? Eu elenquei o que ela trouxe de novidade lá na época da sua publicação. Por quê? Porque esses itens, ela trouxe essa novidade. Hoje isso aí não vale mais, então nós precisamos comparar o período medida provisória e o período pós-medida provisória, porque a gente não pode fazer mais. Então, lá na medida provisória trouxe esses itens, teletrabalho, falou de férias individuais, coletivas, antecipação de feriados, banco de horas, aquele banco de horas lá da medida provisória para compensação em 18 meses, a partir do final do período, né, da pandemia, suspendeu algumas exigências administrativas na área de segurança do trabalho. Ela teve um artigo que foi revogado, ele nem foi adiante, que era direcionamento para a qualificação. Falou também do diferimento de garantia. Bom, mas de prático, né? Então, agora vamos em cada item. O teletrabalho. Durante a medida provisória, havia, né, uma liberalidade. Aí eu destaquei na parte de baixo do slide, na letra verde, não vale mais a liberalidade de. O que acontecia na medida provisória? A critério do empregador, independentemente da existência de acordo individual ou coletivo, o empregador, ele comunicava ao empregado: estou te colocando no regime de trabalho, teletrabalho. Ele cumpria lá um prazo, de uma formalidade bem mínima, isso na vigência da medida provisória. Bom, hoje não vale mais isso. Qualquer alteração do regime de trabalho presencial, né, para o teletrabalho, ele pode ser mantido, sim, desde que o empregador firme um acordo formal com o empregado. Então, assim, a gente tem que passa a valer o seguinte: houve flexibilização durante a medida provisória, houve um pouquinho de liberdade, um pouquinho de informalidade, acabou essa informalidade. Aquele prazo mais estendido, acabou. Agora, vale a regra da CLT antes da edição da medida provisória. Você vai colocar o funcionário de teletrabalho? Há que se fazer um acordo prévio, aí é um acordo de vontades. Ele não é unilateral, não, é um acordo de vontade. Então, as duas partes têm que se manifestar e concordar. Então, para o teletrabalho, volta a valer a regra anterior. Antecipação de férias individuais. Era um item que tinha lá na medida provisória. Então, não vale mais o prazo de apenas 48 horas de antecedência para
o aviso para a colocação do funcionário em férias. Ou seja, hoje, né, dia 30/7, está vigorando a regra anterior da CLT. Ou seja, o empregador tem que informar ao empregado com uma antecipação mínima, né, de 30 dias que ele vai ser colocado de férias. Uma outra coisa, aquela regra de como é que eu posso, como é que fica o parcelamento de férias. É a mesma regra, você pode parcelar em até 3 períodos, né? Um deles no mínimo de 14 dias e mais 2 períodos de no mínimo 5 dias. Então, antecipação de férias. No período medida provisória, 927, você podia unilateralmente colocar o funcionário de férias antecipadamente. Acabou, não pode mais. Nesse formato antigo de antecedência de 48 horas, não pode mais. Vale a regra antiga de se avisar com 30 dias de antecedência. Ainda sobre férias, porém agora férias coletivas, né? Também volta a vigorar da economia, comunicar aos sindicatos profissionais, observar o limite, né, máximo de períodos anuais e dias corridos. Ou seja, temos que perder aquele hábito de algo, eu posso fazer tudo rapidamente só entre aqui o meu departamento pessoal e o empregado. Não, acabou essa liberalidade, não podemos mais. Um outro item, né, aproveitamento e antecipação de feriados. Não vale mais essa regra. Por liberalidade do empregador, promover antecipação de feriados. Não. Mas como é que eu faço se eu quiser continuar praticando isso? Primeiro, não tem como fazer isso via acordo individual. Não tem como. Qualquer movimentação nesse sentido, necessariamente terá que passar pelo sindicato representativo da categoria profissional. Banco de horas. Aqui cabe uma observação. Nós vamos conviver certamente com 2 bancos de hora. Um deles ele foi constituído durante a vigência da medida provisória. Então, aquele banco de horas que a empresa constituiu durante a vigência da medida provisória 927, o empregador ele terá prazo para compensação em até 18 meses. Só que quando é que se conta esses 18 meses? A partir da decretação do final da pandemia. Não é a partir de agora, do final da medida provisória, não. A doutora Cláudia falou agora há pouco. O decreto, ele imagina que a pandemia vá até 31/12. Então, vamos que esse consolide, 31/12 seja a data final. Essa compensação desse banco de horas constituído lá na vigência da medida, ela vai começar a acontecer, então, lá em janeiro. A partir daí, você tem 18 meses para compensação. Então, esse é um banco de horas. Bom, e hoje, após a caducidade da medida, tem banco de horas? Sim, vale a regra de constituição anterior. Então, as entidades terão que fazer esse controle. O departamento pessoal vai ter um cuidado e uma tarefa dobrada nesse controle. O banco de horas pós-medida provisória, que será controlado à parte, vale aquela regra de compensação em até 6 meses, né, acordo individual. É lógico que tem também aquelas convenções coletivas que já prevêem, né, o banco de horas, como comportar na sua compensação em Constituição, vale a regra da convenção coletiva. A regra geral é a compensação de até 6 meses por acordos individuais. O que a gente gostaria de reforçar nós vamos conviver com 2 bancos de horas. Um banco de horas constituído durante a vigência da medida 927 e outro banco de horas pós-medida. Não percam esse controle para não incorrer no risco de, no futuro, né, sermos acionados aí para pagamento de compensações indevidas. Tem que ser controle separado. Os softwares, né, de departamento pessoal já estão preparados para esse acompanhamento. Então, não é só certifique-se lá com o seu recursos humanos que eles estão atentos para essa separação de banco de dados. Não pode, de maneira alguma, botar banco de dados, medida provisória com banco de horas, né? De medida e pós-medida.
Um outro item, suspensão de exigências administrativas, né, e alguns itens de segurança e saúde do trabalho. Fica restabelecida a condição anterior à pandemia. Por que o governo flexibilizou, né? Bom, não precisa fazer o exame por agora, pode jogar 60 dias para frente. É para evitar a aglomeração. Agora, com a da medida, não vale mais a regra, então, de realização dos exames em até 60 dias, contado o encerramento do estado de calamidade. Se hoje, dia 30/7, a entidade dispensar o empregado, não se aplica esses 60 dias aí para fazer exame, não. Volta à regra. Hoje nós temos que praticar aquela regra de exame periódico, exame admissional, exame demissional. É lógico que isso não nos autoriza a não tomar os cuidados necessários. Você vai ter que ir à clínica, mas você vai ter todo aquele cuidado que a própria clínica vai estar te recomendando também. Mas a obrigatoriedade ela voltou a ser cobrada, né? Esse item lá da medida provisória já tinha sido revogado, então não cabe um comentário aqui. Diferimento do recolhimento do fundo de garantia. A medida provisória caducou. Mas vale esse diferimento? Já que ela não existe mais, eu posso continuar seguindo esse, vamos chamar de parcelamento? Sim, ele é válido. Se você se habilitou adequadamente, ok. Hoje, amanhã, inclusive, você já vai ter que começar a pagar a primeira parcela. De julho a dezembro, né, você vai pagar a do mês, da competência comum, e da competência março. Em agosto, a do mês e a da competência abril. E assim sucessivamente, né, em 6 parcelas. Então, vale. Se você fez o parcelamento, não é porque a medida provisória caducou que você não pode mais cumprir. Negativo. Pode cumprir. Pode pagar aí as competências março, abril e maio em 6 parcelas de julho a dezembro. Isso continua valendo. Zé Mário, deixa eu fazer um complemento nesse assunto. A Caixa Econômica estava com uma dificuldade de gerar as guias, né, desse parcelamento. E muita gente conseguiu, outros não. E, na verdade, esse vencimento de 10 de julho ele já veio com juro e multa, né? Juro, na verdade. E agora a Caixa divulgou ontem, dizendo o seguinte: quem pagou a primeira parcela com juro, esse valor vai ser deduzido na terceira parcela, tá? Então, a Caixa está revendo esse fato aí, né, que estava prevista a cobrança de juro, mas ela vai repor, ou seja, ela não vai abater, né, da dívida o juro que ela cobrou na primeira parcela, ok? Ok. São muitas mudanças, né? Por mais que o aparato governamental esteja preparado para a informática e tudo mais, mas alguma inconsistência acontece, né? Mas eles corrigiram a tempo, né? Bom, agora vamos entrar num assunto mais específico ainda, né? Que redução de jornada de trabalho e salário. Na sequência, nós vamos falar da suspensão do contrato de trabalho. Bom, então, o que mudou para o item redução de jornada de trabalho e salário? O decreto 10.422, por que precisou ser editado? Porque lá na lei, na 14.020, alguns artigos da lei diziam assim: caberá ao Poder Executivo a regulamentação desse item. Então, o Poder Executivo, né, a presidência, por meio desse decreto, ela regulamentou aqueles assuntos que a lei não botou data. Então, por exemplo, aqui a redução de jornada de salário. Anteriormente, a redução de jornada e salário, prazo máximo que a entidade podia firmar, né, o acordo com o empregado era de 90 dias. Foi acrescido de 30. Então, hoje 30/7, se a entidade quiser contratar com o empregado a redução de jornada de trabalho e salário, ela pode? Pode. A redução, você sempre pode fazer isso. O que aconteceu foi que na medida provisória tinha um prazo. A lei estendeu esse prazo de 90 para 120. Mas mesmo a medida provisória tendo caducado, eu posso ainda fazer acordo com a redução? Pode, sem problema. Só que o que você não pode mais é fazer aquele acordo hoje, depois da medida provisória. Você não pode fazer o acordo com aqueles 2 dias de prazo só para o funcionário se manifestar e dar ok. Aquela regrinha que acabou. O acordo você pode continuar fazendo normalmente.
Só que o cuidado agora é outro. Você tem que propor ao empregado, tem que observar a convenção coletiva. Algumas convenções coletivas não permitem um acordo individual, então você tem que propor lá no sindicato, mas o acordo pode fazer normalmente. Só não pode ser mais com aquela rapidez que a gente teve aqui durante a medida provisória, que bastava 2 dias de comunicação prévia ao empregado e estava valendo. Então, isso não vale mais. Então, primeira mudança, redução de jornada, prazo máximo 120 dias. Era 90, passou para 120 dias. Nós já recebemos perguntas aqui. Isso é definitivo? Isso é uma lei. A lei vem para ser definitiva. Mas, em se tratando de legislação, nós não sabemos. Amanhã ou depois, pode ser que a sociedade, os sindicatos entendam que esse prazo não é o ideal, o próprio governo acha que não, propõe uma outra alteração. Mas hoje a gente pode falar que é definitivo porque é uma lei. Então, está valendo a regra. Em relação à suspensão do contrato, nós falamos no slide anterior da redução de jornada. Agora, a suspensão do contrato. O decreto também, ele cobriu, né, uma lacuna lá da lei. Ele mexeu no prazo da suspensão de contrato de trabalho. Durante a medida provisória, o prazo máximo era de 60 dias. Esse prazo foi dobrado, ele passou para 120 dias. Então, houve uma unificação. Hoje, 30/7, tanto a redução de jornada e salário, quanto a suspensão do contrato de trabalho, esse acordo firmado com o empregado, ele pode ser de até 120 dias. Então, os prazos foram unificados. Unificação dos prazos para até 120 dias, para os 2 institutos, redução e suspensão. Uma pergunta também que nos foi feita já anteriormente. A medida provisória, né, teve seu fim. Só que eu pratiquei, por exemplo, lá uma suspensão de contrato ou uma redução. Vamos um exemplo prático aqui. Eu pratiquei com um determinado funcionário uma redução de jornada por 60 dias. Ok. Hoje, dia 30/7, eu quero fazer um outro acordo com o funcionário para fazer uma redução novamente. Eu posso fazer? Pode, sem problema. Então tá, então eu vou fazer um novo de 120 dias. Não, não é assim. O prazo, né, que você já utilizou dentro da medida provisória para redução da jornada ou para suspensão, esse prazo, esse tempo que você utilizou, ele já entra na conta dos 120 dias. Então, se você já fez uma redução de 30, você vai poder fazer uma outra só de mais 90 e não uma outra de 120. 120 é o teto. Só que nesse teto você tem que considerar o que você já gastou. Então, se você já suspendeu o contrato de trabalho de um funcionário por 60 dias, você pode fazer um outro contrato, uma outra suspensão? Pode. De 120 dias? Não, de mais 60. Você tem que pegar o histórico do funcionário. Eu já fiz com ele redução de jornada de quantos dias? A resposta para isso, o máximo é 120 dias. Soma os períodos todos, não pode dar mais 120 dias. Então, assim, não zerou o prazo, não. Aquele que você já gastou, ele está na conta. Você só complementa para chegar nos 120 dias. Trabalho intermitente trouxe também, né, a legislação trouxe um benefício, né, ele estendeu mais um mês do benefício, aquele de R$600, para os trabalhadores que têm o contrato de trabalho na modalidade intermitente. Eram 3 parcelas, o governo acrescentou mais uma parcela. Bom, antes de entrarmos aqui agora umas regrinhas que foram mudadas, né, para redução, que a gente a regra anterior lá de faixa salarial, acordo individual, coletivo, só cabe uma observação. No decreto, né, que o governo editou para regulamentar alguns itens da lei, tem uma passagem lá que ele fala que, olha, o pagamento de benefícios ele dependerá de dotação orçamentária. Eu já ouvi de juristas que, olha, o governo escreveu isso aí para se precaver, mas para ele ter prometido esse pagamento, ele já tem que estar com a dotação orçamentária reservada. Então,
quem lê isso aí no decreto e achar, bom, será que eu corro o risco de não receber o benefício? Não, não corre o risco. A dotação orçamentária ela já foi feita, o governo já tem esse recurso para esse pagamento. Bom, então como é que ficam as regras agora para redução de jornada? Só uma recapitulação, né, bem rápida. A regra anterior para redução, você tinha lá algumas peculiaridades, né, para acordo individual. Não era qualquer salário que podia. O governo, para fins de cálculo dessa redução do benefício, ele dividiu, né, a classe trabalhadora em dois grandes blocos. Lá na regra antiga, quem ganhava até 3 salários mínimos, depois quem ganhava mais de 12 mil, isso era uma turma. E quem estava ali no meio, que é a massa maior de trabalhadores no Brasil, o governo deu uma certa proteção, uma certa blindagem para essa massa de trabalhadores. Olha, para você que está nesse bolo maior aqui de remuneração, tem umas regrinhas mais específicas, não pode ser acordo individual, vamos cuidar mais de você. Mas isso é a regra antiga. Como nós não vamos praticar mais a regra antiga, vamos guardar a regra nova. Como é que é a regra nova? Eu posso fazer acordo individual hoje, dia 30/7, posso fazer acordo individual, a medida provisória não existe mais, posso fazer acordo? Pode, sem problema. A regra está aí. Se a redução for de 25%, você pode fazer com todos os empregados. A restrição está embaixo em verde, só os aposentados. Aposentados nós vamos falar mais à frente aqui, a regrinha dele. Então, eu quero fazer acordo individual. Posso? Pode, desde que a redução seja de 25%. Se for 25% a redução, você pode fazer com todo e qualquer empregado, independente do salário, independente também se o funcionário, o empregado, ele é hipersuficiente. O que é hipersuficiente? A legislação trata, né, são 2 termos, o hipersuficiente e o hipossuficiente. O hipersuficiente, o governo entende que é aquela pessoa, aquele empregado, que ele é capaz de tomar conta das suas decisões, que ele não precisa da chancela do governo para ele tomar suas decisões. Então, o governo botou essa categoria de hipersuficiente, olha, você está dentro. Se você for hipersuficiente, a negociação pode ser direta com você. E o hipossuficiente é aquele que o governo entende que ele é menos provido de condições para defender seus interesses. Esse o governo defende mais. Então, acordo individual, redução de 25% para todo e qualquer empregado. Ainda... Zé Mário, mais 5 minutinhos, tá? Então, vou acelerar aqui que nós temos... Dá mais 10, por favor, pode ser? Acordo individual, nós falamos do percentual de 25%, mas existe percentual 50% e 70%. Eu posso fazer para acordo individual para 50% e 70%? Sim. Só que a lei trouxe uma regrinha nova. Olha, você pode fazer. Você trabalha numa entidade que faturou em 2019 mais que 4.800.000? Sim. Se eu trabalho nesse tipo de empresa, se o meu salário é até 2.090, ou se eu sou aquele hipersuficiente, pode haver um acordo individual. Então, assim, dessa forma é bem claro. As regras parecem ser meio confusas, mas pega o seu exemplo prático. Eu tenho um funcionário, eu quero reduzir 70, ele ganha 10 mil. Pega o slide aqui, ele encaixa nesse slide. Se encaixar, a regra está clara, pode ser individual. Se não, vai para o coletivo. Eu sei que assim, é muita conta, né, muita regra, mas os exemplos mais específicos também, nós vamos tratar deles aí nas perguntas e depois nos e-mails também. Nós vamos só passar as regras todas aqui para a gente ter a oportunidade de comentá-las. Bom, no slide anterior nós falamos das empresas que faturaram em 2019 mais que 4.800.000, tiveram receita bruta. E as outras empresas? Tem uma regrinha para elas também. Se eu não estou enquadrado naquela empresa que faturou mais de 4.800, eu estou enquadrado nas outras, que faturou menos. Então tem uma regra para elas também para acordo individual. Só que aí muda os valores, né? O empregado com salário até 3.135 e continua lá o hipersuficiente. Então, o acordo individual continua da mesma forma. Basta observar essa regrinha. Demais hipóteses de redução de 50% e 70%. Então, com essa lei aqui, o governo tentou contemplar todo mundo, porque na regra antiga tinha muita exceção, podia isso, não podia aquilo. Aí o governo falou, olha, você pode fazer o que quiser, 25%, 50%, 70%, lá no individual, desde que você garanta ao empregado que ele vai continuar recebendo o mesmo valor que ele recebia anteriormente.
Ou seja, na última linha do slide aí, pegue o salário reduzido. Se você reduziu, por exemplo, em 70%, o cara só vai ganhar 30%. Pegue lá os 30% que a empresa pagou. Some nesses 30% o benefício que será calculado de acordo com as regras do seguro-desemprego. Mais a ajuda compensatória, que estava prevista lá na medida provisória também. Soma tudo isso aí. Deu o mesmo valor líquido que o funcionário tinha no contra-cheque antes de você fazer a mudança para ele? Não, não deu, deu menos. Então, a empresa complementa a diferença. Se você fizer isso, garantir a mesma renda, vale o acordo individual para os 50 e 70 também. Empregado aposentado, pode fazer acordo individual? Pode. Antes, o aposentado, você não podia botá-lo nessa regra. O governo botou ele para dentro também. Desde que o empregado garanta a ele, aposentado, a mesma renda. Só que o governo não vai gastar um centavo com ele. Se você, empregador, quiser fazer um acordo com o aposentado, pode. Só que você tem que botar isso na planilha e ver se vai valer a pena, porque o governo não vai te dar um centavo para pagar o benefício e nem a ajuda compensatória para aposentar. Aí é caso a caso, tem que fazer a conta de cada situação. E por acordo, né, lá no sindicato, por convenção, você pode fazer qualquer tipo de redução. O governo preconiza 25, 50, 70. Se você for lá no sindicato, eu quero fazer de 18, quero fazer de 72, de 54. Ok, esses casos só lá no sindicato. Aí mudando agora de assunto para suspensão, né, nós falamos até então da redução da jornada. Suspensão, da mesma forma, tem as regrinhas para acordo individual e para coletivo. Você tem que pegar a empresa, ela está naquele rol de empresas que faturou em 2019 mais que 4.800.000. Se está, pega o salário do empregado, busca encaixá-lo nessa faixa, né, salários até 2.900, ou se ele é hipersuficiente. Ele atende essa regra? Atende. Pode ser feito um acordo individual. Demais empresas. Observe que empregado com salário de 2.90 para empresa de 4.800. Demais empresas já muda a faixa salarial para 335. Então, eu entendo assim que ficou até mais fácil de fazer a conta, porque o governo deixou bem claro, você te separou em dois mundos, empresa que fatura até 4.800 e empresa que fatura menos de 4.800. Já te elimina um monte de conta para fazer. Aí eu estou nesse rol aqui, tá bom, você quer individual ou coletivo? Eu quero individual. Você se encaixa nessa faixa salarial? Me encaixa. Tá? Acho que ficou mais clara a regra. Demais hipóteses de suspensão. Da mesma forma que falamos lá para redução, vale aqui para suspensão. Você tem empresa até 4.800, mais de 4.800, e qualquer outra regra que você tiver, eu posso praticar acordo individual com o funcionário? Pode, desde que você garanta a ele a mesma recebimento líquido que ele tinha antes de você fazer o acordo. Ou seja, soma lá o benefício que ele receberia do governo, mais a ajuda compensatória. Somado isso aí, pega o contra-cheque anterior dele, está o mesmo valor? Não, está dando menos. Então, a empresa tem que complementar. Então, um acordo individual em demais hipóteses de suspensão tem que ser garantido pela empresa ao empregado, porque ele não vai ter um centavo de redução no ganho dele. Empregado aposentado, lá no início nós botamos uma observaçãozinha, né, como é que se praticava para ele. Para o aposentado, o empregador tem que observar todas as regras anteriores. Se ele trabalha numa empresa que faturou 4.800, mais ou menos, qual que é a faixa da aposentadoria dele, pagar a ajuda compensatória dos 30%, calcular o benefício, aquele benefício lá da lei, que calculado de acordo com a tabela do seguro-desemprego, soma tudo isso. Deu o valor da aposentadoria dele? Deu. Ok, pode praticar. Não deu, deu menos. Você, empregador, tem que pagar a diferença do seu bolso. O governo não vai participar dessa conta. Bom, falei rapidamente porque o Márcio puxou minha orelha, mas aqui já é o último slide. Só um comentário, né, que a medida provisória ela regulava um conjunto de medidas que elas foram necessárias, elas foram excepcionais, né, durante esse período de pandemia. E só que, com a queda dela, isso traz para a gente uma insegurança jurídica muito grande. A gente tem participado de diversos encontros virtuais e a preocupação, né, dos operadores do direito
e de juízes também que participaram desses encontros virtuais, é que nós vamos ter muito trabalho, porque enquanto estamos nesse momento, aquela expressão, aquele jargão que todo mundo fala, que está todo mundo no mesmo barco. Eu não sei se estamos, não, todo mundo no mesmo barco, não. Depois, a hora que a bonança chegar, todo mundo vai sair do barco, cada um vai defender seu peixe. O sindicato vai defender o dele, a empresa vai defender o dela, o empregador, o governo. Então, assim, a insegurança jurídica, né, trazida com a queda da medida provisória, lá no início eu perguntei aqui custo, né, é para fechar com essa pergunta aqui agora. A insegurança jurídica trazida, ela não nos permite, né, mensurar de uma forma correta agora o custo da pandemia para nós. Da nossa parte é isso. Obrigado pela paciência de todos. José Mário, Cláudia, muito obrigado aí pela atenção de vocês, pela exposição. Realmente a gente tenta manter aí um tempo, mas a gente sabe que a gente tem assunto aí para esse encontro e para mais uns 5 iguais a esse, pra gente, porque o assunto é muito vasto. Se vocês quiserem compartilhar, eu já tenho aqui várias perguntas para fazer para vocês. A gente vai extrapolar um pouquinho hoje o nosso tempo, mas realmente o assunto demanda aí muito entendimento, né? Você citou aí os profissionais do direito, né? Os operadores do direito. Imagina aí os gestores, as religiosas, os padres, que não têm, né? E diversos gestores que não têm tanto conhecimento, né, dessa matéria propriamente dita, porque é uma matéria muito técnica. Imagina praticar isso no dia a dia, né? Não é um procedimento simples. Mas vamos lá, vamos às perguntas aqui. Uma primeira pergunta, vocês colocaram a questão da continuidade da sequência. Aí a gente tem uma pergunta aqui da seguinte forma: no caso de um funcionário que estava com o contrato suspenso, para prorrogação por mais um período, eu tenho que estar com o contrato suspenso. Para prorrogação por mais um período, eu tenho que esperar ele retornar e só aí firmar um novo contrato, um acordo individual, ou eu posso simplesmente aditivar e dizer que está tudo certo, que ele continua? O ideal, inclusive, é que você faça o aditivo contratual com o contrato anterior em vigor. Não deixa ele interromper, não dá prazo para fazer outro. Não. Você já pode previamente fazer o aditivo, trazer o funcionário, apresentar para ele a proposta de renovação e firmar, sem problema. Já faz isso agora, de imediato. É só você prever nesse aditivo, o contrato anterior vai até o dia tal, aí a data específica, e que as partes já estão ajustando que ele será prorrogado por tal período, observando aquele teto lá dos 120 dias. Ok. Márcio, só uma sugestão de Sebastião. Para de compartilhar a tela aí, Márcio. Só para todo mundo aparecer maior, né? Ah, tá. Stop sharing. Ainda está, Zé Marcos. Aí, beleza. Tá, joia. Vamos aqui a uma outra pergunta, Zé Marcos e Cláudia. A pessoa mandou assim: o doutor José Mário falou do banco de horas, mas e quanto aos feriados? Fiquei na dúvida. Aqueles de outubro e dezembro que foram acordados previamente com os funcionários, eles podem ser utilizados na compensação? Sim. O artigo 24 da Lei 14.020, ele garante que o que você acordou com os funcionários, vigência da medida provisória, aplica-se a regra da medida provisória. Então, se você já acordou com ele a compensação, ela está valendo. Artigo 24 da Lei 14.020. Não, ok. Um outro diz aqui: senhor José Mário, nós demitimos 2 aposentados, 2 funcionários que já eram aposentados. Eu posso recontratá-los e aplicar a redução? Pode recontratar, Zé Mário? Ele foi demitido. Pode ser recontratado? Tá. A propósito, né, aproveitando até eu e Márcio conversarmos antes a respeito de recontratação.
Tem uma portaria do Ministério da Economia, portaria 16.655, era agora de julho, porque tinha-se uma certa dúvida, né? Qual que é o prazo para eu poder recontratar um funcionário em qualquer condição, não vamos falar em condições de pandemia, não. Qual que é o prazo para você recontratar um funcionário? Assim, na sequência, a gente fala do aposentado, só quero contextualizar o assunto de recontratação. Para fins de FGTS, tem uma portaria que fala que você não poderia recontratar nos próximos 90 dias, né, contado da rescisão, senão seria considerado fraudulento e tal. Aí essa portaria da agora de julho, ela fala, olha, vamos chamar aqui, na gestão pandemia, se você recontratar um funcionário num prazo de até 90 dias, contados a partir da data da rescisão, não será considerado fraudulento. Então, isso é um item, né? Agora, a pergunta foi, só repete a pergunta, por favor, ele era empregado? Ele é aposentado, e aí a pergunta é essa, da recontratação. E se ele for recontratado, se ainda pode fazer a redução do salário, né? A primeira parte você respondeu. E a redução, eu posso aplicar? Recontratação pode. Agora, o que pode ser entendido, não estou dizendo que vai ser entendido, pode ser entendido como a tentativa de se aproveitar da situação para reduzir o salário do contratado. Não é recomendável, não é proibido, a lei não proíbe, mas pode ser entendido, você recontratou e botou a redução só para se valer da situação. Não recomendamos. Se quem precisar fazer isso, a gente já afirma, é um risco quase que certo. Okay. Desculpa, só complementando, nós tivemos um caso parecido, só que não com recontratação, com férias. O funcionário está com a jornada reduzida, por exemplo. Eu posso colocá-lo de férias? Na lei não fala que não pode, mas faz a pergunta ao contrário. O funcionário está de férias, eu posso reduzir a jornada dele? Não posso. Então, é mais ou menos essa linha você não pode se aproveitar da situação para ter um ganho, né, de desembolso. É o que você e a Cláudia afirmaram, né, José Mário? É muita mudança, né? A gente está falando de uma medida provisória do início do ano como se fosse uma coisa muito antiga, né? É uma coisa até muito recente, né? Se tratando de lei no nosso país, é muito recente e muita insegurança. Mas duas perguntas aqui, José Mário. Nós estamos falando de uma medida provisória que já não existe mais. Olha o absurdo, né? Tá certo. Duas perguntas aqui, José Mário, se referem. Uma é bem específica, falando da CCT e do Simpro-MG, que inseriu na convenção a referência às MPs. E aqui um outro professor ele faz a seguinte observação. A perda dos efeitos da MP 927 na legislação trabalhista não afetará a categoria sindical que aditou no período a sua convenção coletiva de trabalho, incorporando à mesma as propostas trazidas pela referida? Ou seja, as duas perguntas são no mesmo sentido. As convenções coletivas fazem referência à MP. Qual que é a opinião de vocês em relação a isso, considerando o artigo 611-A da CLT, que trata daquela questão que a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei? Como que vocês veem essa questão, se as convenções já fazem referência às MPs? Ficou clara a pergunta? Sim. Você tem que separar os institutos, né? A convenção coletiva ela faz parte, ela faz lei entre as partes. Isso é a primeira observação. Outra coisa, se você comparar o que se combinou na convenção com o que a medida permitia, você está trazendo algum prejuízo para o empregado? Se você está trazendo prejuízo, você vai ter que chamar as partes de novo, sentar e recombinar. Se você não trouxe prejuízo para o empregado, o que você combinou na convenção, mesmo que a medida não exista mais, continua valendo, desde que seja benéfico para o funcionário. Isso aí, sem dúvida. Ok. Eu não sei se era essa a pergunta, mas... Eu entendi que era nesse sentido, viu, José Mário? Uma outra pergunta aqui. Nossa escola, nossa educação infantil não tem alunos. Isso é um problema de várias escolas.
suspendemos o contrato dos professores. Agora, eles vão voltar, né? Cumpriu o prazo aí, o prazo permitido, eles vão voltar. O que devo fazer? Não temos alunos. Qual o risco a minha entidade corre se eu demitir esses professores? Nós temos que remeter para a CCT. Nós sabemos que existe uma flexibilização na fase da pandemia, daquela indenização que você tem que pagar ao professor, né, se ele for dispensado no período letivo. Há uma flexibilização. Bom, qual o risco? O risco eu nem acho que é risco. É certo que o professor ele vai recorrer à justiça, eu fui dispensado em condições inadequadas. Eu não poderia ser dispensado, não está previsto na minha convenção coletiva a dispensa nessa modalidade. Mas, assim, isso vai ter que ser judicializado. Não tem como. Eu acredito que não vai ter acordo entre as partes. Vai ter que ser judicializado. Nós não temos ainda nenhum caso concreto levado à justiça. Não sabemos qual vai ser a posição da justiça em relação a isso. De uma forma bem particular, eu entendo que a Justiça do Trabalho ela já contribuiu muito com o governo aceitando essas regras, as regras trabalhistas flexibilizadas. Eu acho que a Justiça do Trabalho vai compreender a necessidade do empregador, desde que ele, empregador, comprove, né? Igual nesse exemplo prático aí, o empregador, a entidade, não tinha a menor condição de sustentar. Nesse caso, ficando comprovado que a dispensa ela se deu em função de necessidade extrema, existem boas chances, sim, de mesmo judicializar a questão da entidade obter êxito. Agora, isso tem que ser construído, né? Como é que você vai obter êxito? Como é que você vai comprovar a sua situação? Vai ter que pegar a planilha, demonstrar os fatos, demonstrar para a justiça qual que é o objeto da minha entidade. Para que eu consiga manter o objeto da minha entidade, eu preciso de receita. A minha receita ela foi cortada não por minha vontade, foi por uma doença que atingiu o mundo inteiro. Eu acredito que a justiça vai se sensibilizar nesse formato. Bom, mas eu não respondi a pergunta. Eu posso dispensar ou não posso? Veja bem, não é uma recomendação, não. É um entendimento e a gente tem base para defender. Eu entendo que pode, desde que a gente observe essas regrinhas todas, que a gente tenha tudo isso para levar para a justiça e comprovadamente falar, eu não tinha outra opção que não essa, eu entendo que pode sim ser feita a demissão. Aí depois podemos estudar mais particularmente, deixa eu ver sua planilha, sua condição, para eu bater o martelo mesmo. Mas consideradas essas variáveis que eu apresentei aqui, eu entendo que pode sim. Eu ia dizer exatamente isso, né, Dizemar? É uma questão muito sistêmica, porque a gente tem esse entendimento jurídico, que eu concordo com você, mas isso tem que estar amarrado a uma boa justificativa técnica, porque, inclusive financeira, contábil, da gente poder conseguir comprovar que essa permanência deles pode inviabilizar a continuidade da instituição. Né? É um prejuízo maior para a sociedade se a instituição encerrar suas atividades. Né? Então, isso realmente pode ser considerado. Né? Não tem normativo para isso, mas é uma questão de bom senso e discussão. Né? Na justiça, você discute tese ou prova. Esse caso em tela não é tese, é prova. Então, você vai ter que ter muito embasamento, igual você falou. Se eu não fizer esse desligamento, aí não só os professores não vão ter o seu sustento, né? Não vão ter a escola não vai ter a verba para pagar o professor o seu sustento, o apoio, né? O pessoal de apoio administrativo também não vai ter. Isso vai refletir na educação das crianças. Olha o desdobramento dessa questão. Então, assim, é uma boa briga. Se a gente tiver documentação para ficar bem claro para quem for julgar que não havia outra opção, é um caso sim a pensar. Tá certo. Zé Mário, eu pedi só mais 3 perguntas aqui para a gente poder encerrar, porque são várias, mas a gente tem mais algumas aqui. Olha só, a questão da MP 936,
os contratos suspensos e encerrados antes da conversão em lei. Ou seja, foi suspenso, mas terminou o período. Então, ficou uma vacância ali, um contrato suspenso, em que a instituição ela foi responsável por arcar com essa conta, né, naquele período. No entendimento de vocês, poderia ser feito uma negociação retroativa, utilizando a lei, né, a promulgação da lei, ou não tem jeito? Isso é ônus da instituição mesmo? O retroativo, não. Porque qual que é o fato? Vamos só botar datas aqui para ficar bem claro o exemplo. Imagine que o contrato venceu em 29/6. Você ficou uma semana, o funcionário voltou a trabalhar, trabalhou mais uma semana, houve interrupção. Então, assim, o retroativo não funciona. Se você fizer retroativo e encaminhar isso lá para o Ministério da Economia, né, lá no empregador web, o sistema até vai aceitar. Mas numa avaliação futura, né, numa hora que começar a fazer as glosas, esse ato de tempo que ficou, ele vai ser identificado. E todo procedimento retroativo, ele não vai refletir a realidade. Né? Assim, pelo que eu entendi do exemplo, houve interrupção, o funcionário voltou para a condição normal e depois você quer voltar para outra condição, não é isso? Sim. Então, o caso prático, houve interrupção. Então, respondendo a sua pergunta original, não pode fazer retroativo. Não pode. Então, é o ônus da instituição. Ela vai ficar com essa conta para pagar. Né? Exato. Ok. Zé Mário e Cláudia, duas perguntas aqui para a gente poder encerrar. Elas extrapolam um pouco até o nosso tema, mas eu entendo que também são muito importantes. Uma em relação com toda essa confusão aí que vocês falaram, dificuldade de faturamento, alta inadimplência, vocês acreditam no novo refis? Essa é uma pergunta. E uma última pergunta aqui em relação, você comentou um pouco aí desses aspectos de mudança de lei, de desconto linear. Então, a prefeitura do município de Formiga, os vereadores do município de Formiga estão discutindo lá um desconto linear nas escolas de educação básica. O que vocês teriam a comentar sobre isso aí? É legal, não é legal? As duas questões, eu passo aí para vocês, seriam as nossas duas últimas aí. Depois, aqueles que quiserem nos enviar outras perguntas, aquelas que não foram respondidas aqui, a gente dá as horas. Mas para a gente poder concluir com vocês aí. Quanto a a parte final da pergunta, né? Primeiro, só uma brincadeira. Formiga faz parte da Grande Piuí, você sabe, né? Da região metropolitana de Piuí, que é a minha terra natal. Agora, não é competência da Câmara Municipal tratar desse assunto, né? A gente sabe da planilha que as escolas têm que formar no ano anterior, prevendo custos, né, que serão diluídos em, por exemplo, até 12 parcelas em forma de mensalidade, né? Então, a Câmara não tem competência legal para legislar sobre isso, não. Mas vai legislar? Vai. Aí o que vai acontecer? A lei posta recorrer. Não tem outra forma. É legal, não é não. Só me desculpa, a primeira parte da pergunta era o quê? Eu prestei atenção na outra e... Desculpa, a respeito do refis. Se você acredita no refis aí dessas... Entendi. Bom, nós temos refis desde 2000, né? E lá em 2000 falaram que só teria aquele. Nós já tivemos vários, né? Eu não vejo outra saída para as entidades que não um fôlego nesse formato, no formato de refis. Porque por mais que o governo, nesse período da pandemia, ele flexibilizou o pagamento de contribuições, de impostos, deu um prazinho, mas assim, de que vale o prazo se você não tem o dinheiro para pagar nem com prazo esticado? Então, ele atendeu a alguns, eu acho que atendeu, a alguns sim, mas a maioria, né, das entidades, vamos trazer, né, para o nosso universo. As mensalidades estão sendo recebidas, as mensalidades escolares? Não. Então, adianta você, é igual você virar para mim, eu vou virar para você e falar, Márcio, eu tenho 10 motivos para não te pagar. O primeiro é que eu não tenho dinheiro. Você vai querer saber os outros 9? Não vai, né?
é a mesma regra para essa flexibilização que o governo está dando. O que adianta ele dar prazo se eu não tenho dinheiro para pagar? Então, eu acho que você perguntou se a gente acredita, eu vou mais do que acredito. Eu acho que é necessário, né? É necessário. Necessário dar esse fôlego, porque muitas empresas já fecharam. Vamos sair do nosso ambiente, vai para o comércio, pega pequenos comércios, por exemplo, salões de beleza, uma série de outros profissionais. Já encerraram a atividade. A gente vê aqui em Belo Horizonte, né, a Câmara de Dirigentes Lojistas, todo dia anuncia lá mais uma lista com dezenas de empresas fechadas. Então, o governo, eu não sei se esse governo vai ter como fazer isso, mas que vai precisar de um fôlego, assim, mas fôlego mesmo, né? Esse negócio de parcelar e eu não tenho dinheiro para pagar. Uma outra coisa, até complementarmente, né? O dinheiro que o governo prometeu para as empresas no formato de crédito, olha o percentual que as empresas conseguiram pegar de dinheiro. As que conseguiram, que a Cláudia está reforçando. Não adianta o governo falar que tem crédito, mas você chega lá no banco, ninguém consegue, só consegue quem tem ficha. E não é por aí, né? Você tem pequenas entidades, pequenos empresários que não têm acesso ao crédito. Então, eu acho que vai ter que ser um mix. O governo vai ter, sim, que fazer um equivalente ao refis e vai ter que também fazer o dinheiro chegar para as pessoas, porque mesmo que ele faça o refis, você vai pagar como, né? Quer comentar? Certo. O José Mário, Cláudia, né, antes da gente encerrar, né, eu queria só reforçar aqui o convite para a semana que vem, para o Axis às 10 da semana que vem, o pré-lançamento do livro Perda de Alunos nas Escolas Católicas. Né, tudo que a gente conversou aí acaba que a gente está numa extrema preocupação com esse mundo educacional, né, com as instituições confessionais de uma forma geral, mas principalmente com as escolas católicas, a gente está extremamente preocupado com isso. Acredito que esse livro que o Sebastião registrou agora nesse período de pandemia não trata só da pandemia, ele trata das escolas de uma forma geral, uma história, uma experiência de mais de 20 anos atuando com escolas, mas eu acredito que seja muito interessante. Na próxima quinta-feira, às 10 horas, a gente vai tratar do assunto. Eu queria agradecer imensamente a todos que estavam presentes conosco nesse momento, ficaram até agora. Peço desculpas que a gente extrapolou, mas realmente o tempo é curto para tanta informação. Agradecer imensamente ao José Mário e a Cláudia que compartilharam aí as experiências práticas dele no dia a dia. Desejar a todos vocês aí, né, um excelente dia, uma abençoada semana. Vou passar a palavra para o José Mário e para a Cláudia para também se despedir. Muito obrigado a todos. Nós aqui agradecemos a oportunidade, né, que nos foi concedida aí pelo Axis, e agradecemos também a todas as pessoas que participaram aí conosco. Muito obrigada a todos. Eu quero agradecer também a paciência de todos. Eu sei que foi meio corrido hoje, que esse assunto não tem como a gente ir bem devagar, passo a passo, mas assim, a gente continua, né? Mesmo pós-evento aqui, a Labora está sempre à disposição, encaminha para a gente os e-mails, então estamos às ordens aqui para do nosso conhecimento, nossa prática e tentar contribuir. Obrigado a todos, obrigado pelo convite.